Olá, meu povo, sou eu de novo e hoje eu vim salvar você que tá com muita dificuldade, você que ganha a sua orquídea e aí quando você ganha ela tem aquela cor mais linda, aquela flor maravilhosa, mas aí passa 6 meses, passa um ano, passa 2 anos, passa 3 anos, a sua flor ela parece estar saudável, mas mesmo assim ela não floresce. Então vamos lá que eu vou falar com vocês sobre isso nesse vídeo. Muito bem-vindo ao meu canal, Milena Flores. E aqui eu falo sobre as flores em geral, falo bastante sobre orquídea. E aí, caso vocês tenham qualquer dúvida, podem deixar no comentário que eu gravo depois para tirar as dúvidas de vocês. E como prometido, estou aqui para explicar para vocês o que acontece, por que a sua orquídea ela não tá dando flor igual as aqui lindas aqui do orquidário. É o seguinte, a orquídea, ela tem um ciclo de vida dela. E a orquídea, ela tem um ciclo de floração. Então, mesmo que você queira, ela não vai ficar dando flor o ano todo, porque ela precisa descansar também. Então, ela tem o período dela de dar a flor, que é normalmente quando você vai e compra, quando você ganha de presente. E aí, depois dessa floração, às vezes, se ela estiver muito forte, ela emenda uma outra floração. Que é esse caso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Olha, essa daqui, ela deu a floração, daí ela tava muito forte, e saiu uma haste, daí ela já começou pra florir de novo. Então, ela ainda tava com bastante flor, já começou a apontar a haste. Mas isso é exceção, então não é sempre que você vai ter isso. O que acontece é o seguinte, o intuito da floração é para que ela se multiplique, então, para que ela seja polinizada. Ou seja, ela gasta toda a energia dela para poder soltar essa flor. E aí, tipo, deixa eu dar os exemplos aqui. Tem uma, olha, esse bulbo, ele tava cheíssimo. E aí, tá vendo que ele vai enrugando, ele vai dando uma diminuída? Então, ele tira toda essa energia. Olha que linda. Deixa eu ver qual que é essa. Ela é tipo Miriam versus Herança. E ela gasta toda a energia dela para poder soltar essa flor o mais atraente, mais cheirosa possível. Obviamente, depende muito da espécie. Cada uma utiliza de um artifício para atrair seus polinizadores. Então, ela gasta toda essa energia e aí ela dá a flor, é polinizada ou não, daí ela começa a soltar os novos bulbos. E aí esses bulbos é onde ela vai armazenando energia, ela entra no período de dormência. Vou colocar aqui a exemplificação de como é que esse processo acontece e aí ela precisa descansar. Nesse período de dormência, que é quando ela descansa, não adianta você fazer nada para ela florir. Ela tá dormindo, então você pode colocar adubo, o que você quiser, que não vai acontecer nada, você tá só gastando praticamente, principalmente se é um adubo focado para floração. Então ela tem esse período de descansar, cada espécie tem um período maior ou menor, e tem as épocas do ano que elas são mais propícias a dar a floração também. Mas então, o que acontece? Por exemplo, minha mãe tava com uma flor que fazia 2 anos que ela não floria. Então a gente tem pontos que a gente precisa ver, por exemplo, é falta de iluminação? Ela tá num lugar mais afastado? Ai, Milena, mas eu não tenho uma varanda, eu não tenho um quintal que eu possa colocar as minhas orquídeas. Tá, então opte por colocar ela mais perto da janela possível, o lugar onde você tenha mais iluminação. Porque ela precisa dessa iluminação para ela florir. A gente consegue até perceber pela folha quando ela tá com falta de iluminação. Aqui eu vou colocar o exemplo, quando ela tá com iluminação e quando ela não tá com iluminação certa. Então tem essa questão. Outro ponto, ela pode estar com falta de nutrientes. E aí, mesmo os bulbos crescendo, nascendo, eles não têm a força necessária para fazer ela florir. Então eles estão fazendo o para sobreviver, porque como eu mostrei, eles gastam muito do bulbo. A planta, no geral, ela fica assim, exausta de ter uma floração. Então, ele precisa ter esse preparo. E tem a questão também que é a seguinte, você cuidou tudo certinho, maravilhoso, saiu a haste de floração. Muito cuidado, porque é muito sensível essa haste de floração. Uma mudança de temperatura pode fazer ela abortar, encostar pode fazer ela abortar, muitas coisas podem fazer ela abortar. Então, tenha muito cuidado com esse brotinho novo. Helena, mas mudança de temperatura... Às vezes tem casos que não tem o que fazer, tipo aqui elas ficam expostas. E aí se tem uma mudança muito abrupta, uma frente fria que chega, alguma coisa assim, pode ser um motivo para abortar. E não necessariamente que a sua planta está doente, ela não deu conta. Às vezes ela fica sensível a essas coisas também. Por exemplo, a iluminação direto, sol direto. Pode ser que queime e pode acontecer isso. São coisas da natureza. Então, se possível colocar o sombrite, todo cuidado é pouco. Outro ponto que eu sempre trago aqui nesse canal, a rega. Sempre tomar muito cuidado com a rega. As raízes, elas precisam respirar.
Então, naquele caso das phalaenopsis que eu postei, você pode deixar ela meio viradinha, as raízes elas podem ficar aéreas, não tem problema, mas elas precisam respirar. Então, não sufoque elas enchendo de água, bota o dedinho lá, dá uma olhada se seu dedo sai molhado ou não, antes de regar ela. Agora vamos de novo para a parte do orquidário das phalaenopsis, que eu vou mostrar um exemplo para vocês que funcionou super bem. Aqui, eu tava com uns problemas com essas orquídeas, foi as que eu comentei no último vídeo, que elas estavam juntando muita água e algumas apodreceram. Então, eu resolvi plantar as 3 juntas. E olha, estão todas com haste floral. Tá vendo que essas raízes, elas estão aéreas, elas não precisam necessariamente estar no fundo. Elas gostam de estar assim, meio apertadinhas. E tudo bem. Tipo, não colocar num vaso muito grande pra ela. Até porque tem a seguinte questão. Aqui no vaso da Cymbidium, é o caso que eu sempre trago pra vocês, que às vezes, mesmo eu cuidando das plantas toda semana, às vezes a gente vai deixando as coisas, vai deixando, e aí quando vê, você tem que dar uma poda drástica na sua planta. Por exemplo, essa aqui, eu tava com muita cochonilha, e a cochonilha tava indo até lá embaixo, quase chegando na raiz. E aí era um caso de eu ter que arrancar as folhas mesmo, que nem compensava acabar limpando, porque era muita cochonilha. Esse vaso, ele é muito fundo, e eu tava regando ele uma vez na semana, e aqui é bem úmido, então aqui eu vou ter que estar optando por regar ele de 2 em 2 semanas, e ir acompanhando como é que ele reage, sabe? E foi até bom ter gravado, tá vendo? Eu ainda deixei passar umas com cochonilha. E aí ela já até apodreceu embaixo. Aí não tem o que fazer, arrancar mesmo e jogar uma canelinha onde eu arranquei. Voltei aqui pro orquidário e é disso que eu falo, gente. Por isso que é tão importante manter a manutenção das orquídeas. Só olhar, acompanhar elas. Às vezes você tá cansado, não tá muito afim de olhar, mas quando você vê, a planta já tá toda doente e às vezes nem tem mais o que fazer. Então, viu que tá com uma planta com cochonilha? Existem vários tipos de cochonilha, galera. Vou deixar aqui só alguns tipos, mas existem muitos tipos. E viu que ela tá com fungo, tá com a folha meio estranha, tá começando a amarelar as folhas de cima, já deixa ela separada das outras. E o quanto antes, já dá uma olhada, já tira ela do vaso, olha o que tá acontecendo, porque quanto antes é igual uma doença, galera. Quanto antes você tratar, maior a probabilidade de você salvar a sua planta. E é isso, galera, espero ter ajudado. Se inscrevam no canal, escrevam nos comentários caso vocês tenham alguma dúvida, caso tenha alguma coisa que vocês não sabem muito bem como funciona e querem aprender. Muito obrigada e até a próxima.